Vocês que a gente vai fazer um bate-papo sobre praticamente uma ementa do curso de Direito Eleitoral que a Gabriele me passou, mas são temas muito interessantes e eu vou tentar, de alguma forma, trazer alguns pontos para a nossa reflexão. É uma honra estar aqui, deixar registrado a minha enorme alegria de saber que a Gabriele está à frente da CMA. Eu acho que eu nunca falei isso para a Gabi, eu encontrei em poucas ocasiões, mas os nossos encontros são marcados por poucas palavras e verdade, assim, eu sinto verdade na Gabriele. E é importante a gente falar sobre isso, principalmente com essa pauta sobre mulheres, que às vezes eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho uma sensação real de que às vezes nós nos perdemos muito em falas, nós nos perdemos muito em discursos, e esquecemos o principal, né? As nossas ações. Isso é muito difícil. E a Gabriele, ela me passa a verdade no agir. Então, nesse momento inicial, eu quero registrar aqui a minha felicidade de saber que a CMA está sob a presidência da Gabriele. Eu realmente acredito que quem defende pauta de mulheres precisa ter os pés muito no chão e ter a clareza de que a defesa dessa pauta não é para fazer legião de fãs, sabe? Ou líderes. A liderança ela surge como uma consequência. A finalidade aqui é agregar. E acredito que a Gabriele vai fazer muito bem, está fazendo muito bem esse papel. Então, Gabi, saiba que você pode contar comigo aqui na CMA. Não é à toa que ela me colocou para trabalhar hoje, depois de um toró, né, dizendo que era para eu vir presencialmente. E uma honra estar aqui, um prazer enorme estar aqui. E eu vou trazer alguns temas para a nossa reflexão, alguns temas para nós pensarmos juntos sobre, né? E em nenhum momento a minha ideia é trazer um tom professoral. Não é essa a perspectiva aqui, todo mundo já está cansado, né? Então vamos refletir sobre. E talvez seja interessante, porque em todas as rodas, né, por onde a gente passa, né, às vezes até mesmo nas redes, se fala de paridade. Eu acho que é importante deixar algumas perspectivas, e não para vocês concordarem ou discordarem de mim, mas para nós pensarmos sobre, né? O que é essa pauta de paridade? Primeiro, quando nós levantamos bandeira de paridade, e eu estou falando isso porque foi, né, mencionado no último evento que eu vim, eu não sei se já teve uma aula depois daquela primeira, e aí eu acredito ser interessante a gente falar sobre isso. A paridade é uma pauta feminista, né? Quando se levanta a bandeira da paridade, nós estamos levantando a bandeira da igualdade de direitos. Então, pode parecer, né, um discurso de ocasião quando pessoas que não defendem essa igualdade de direitos levantam a pauta. Ah, não, paridade já. Calma. Então, fica desconectado com a realidade. Fica desconectado com uma mínima coerência que nós precisamos ter no pensar, no agir, né, e na construção de um ideal, porque esse é um ideal que deve e pode ser colocado em prática, né? E aqui, fazendo alguns contrapontos, não me parece que nós podemos trabalhar qualquer pauta ou qualquer elemento de pauta feminista, de alguma forma, com uma comunicação violenta, de modo a diminuir, né, quem quer que seja, porque quem defende a pauta da paridade são pessoas que sabem que não têm condições de, sem a paridade, chegar em determinado local. Né? São pessoas, são mulheres que sabem que não têm qualidade técnica para isso. Jamais isso pode entrar no debate. Isso não é objeto de debate. Você já está se contradizendo aí. Se você defende pauta de paridade, que é um elemento de um discurso feminista, nós não podemos usar de qualquer forma de comunicação violenta, ainda que nós discordemos daquela outra mulher, ainda que nós discordemos do posicionamento dela. Um primeiro ponto. Segundo ponto que nós temos que entender
que nós todos que estamos aqui, eu estou me referindo, peço licença para me referir às mulheres, nós temos a nossa perspectiva e a nossa realidade, que faz com que nós sejamos, sim, todos nós aqui, eu não conheço pessoalmente, né, a vida de vocês, mas eu sei que nós somos privilegiadas, né, sob muitos aspectos, ou aspectos menores. Então, é preciso que nós entendamos, de alguma forma, a perspectiva da outra pessoa, que assim como nós também quer ocupar espaços, que assim como nós quer crescer, que assim como nós quer conquistar as suas coisas, mas que não tiveram as mesmas oportunidades. Por mais que nós tentemos, e que a gente tenta, né, e muitas vezes a gente acha que conhece todos os vieses da vida, nós não conhecemos. Nós não conhecemos, né? São muitas realidades distintas. Eu acredito que a pandemia nos trouxe um pouco isso. Quantas histórias vocês ouviram dizendo, meu Deus, pelo amor, como que isso aconteceu e como vai ficar essa família? Histórias as mais variadas, né, de contextos em que pessoas da família faleceram, e que como vai ficar aquela família? Meu Deus, eu não sabia. Então, descortinou muita coisa. Então, é preciso que nós tenhamos essa sensibilidade com a pauta. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho algumas resistências em relação a esse debate. E eu falo isso muito claramente, né? Eu não levanto paridade já, pronto e acabou. Calma. Qual é o contexto dessa paridade já que nós estamos defendendo? Porque não me parece que a pauta da paridade possa ser defendida, e vejam, esse é o meu olhar, vocês não precisam concordar comigo, possa ser defendida de modo a repercutir negativamente na perspectiva da mulher. E aí eu trago o caso que eu gosto de falar sobre a Assembleia Constituinte no Chile. Eu morei 6 meses no Chile fazendo a minha pesquisa no doutorado, então eu tenho sempre muita curiosidade sobre a política no Chile. E vocês sabem que o Chile está num processo de construção da sua nova Constituição. E eles defenderam a pauta da paridade lá no Chile. Eu até falei para a ti, né, Anete? Lá no Chile. E, para surpresa do pessoal, né, dos políticos, foram eleitas mais mulheres do que se esperava. Vocês sabem o que aconteceu? 13 mulheres tiveram que renunciar por conta da paridade. Então, a paridade, ela não pode ser defendida como sendo o teto onde nós, mulheres, vamos chegar, na igualdade. 50 a 50. Não, porque é isso que muita gente fala sobre paridade. Nós queremos mais. Se historicamente os homens ocuparam majoritariamente ou exclusivamente vários espaços, por que a gente vai chegar nesse limite, tal como lá no Chile aconteceu? Então, 13 mulheres tiveram que renunciar aos seus mandatos, porque em nome da paridade, elas estavam em maior número. É isso que nós queremos? Então, vamos ter cautela, vamos ter cuidado com o debate e como que nós estamos apresentando esse debate. Para que nós, que defendemos a pauta feminista, não sejamos nós as responsáveis por falácias. Isso é sério. E se agrava ainda mais essa reflexão que eu vou fazer, que tem tudo a ver, né, com esse nosso debate sobre elas na política, que a Gabi muito bem situou nesse momento, quando a pauta da paridade ela é utilizada apenas, única e exclusivamente por conveniência. Então, vamos lá. Eu vou defender paridade para que mulheres que nunca defenderam, que é como eu falei, que é pauta feminista, que nunca defenderam a perspectiva feminista, e está tudo bem, né? Nós escolhemos os lados onde nós queremos estar, o que não dá é para ficar em cima do muro, querer agradar todo mundo, porque não dá para agradar todo mundo, a gente pode perder, mas a gente não pode tentar agradar todo mundo. Isso politicamente é péssimo, qualquer que seja o espaço que a gente queira ocupar. Pessoas que não têm posição, pessoas que não têm um lado. Nós precisamos ter lados. Adotar uma postura, ainda que discordem da gente, ainda que questionem, ainda que a gente venha a mudar de lado, mas que tenhamos uma posição. E aí não dá para a pauta da paridade ser defendida para incluir mulheres que nunca defenderam o movimento feminista,
que nunca defenderam igualdade de gênero, apenas para ocuparem espaços. Beleza, entraram na lista pela paridade, ocuparam o espaço, e aí? Quando estão lá no espaço, vão fazer o quê? Vão defender a pauta das mulheres? Não se iludam. Não vão. Então, vamos ter cautela. Vamos ter responsabilidade com esse debate. Vamos ter maturidade com esse debate. Nós não estamos tendo. Seja aqui na OAB, seja em outros espaços, nós não estamos tendo a responsabilidade necessária. Isso também, na minha opinião, mas eu confesso a vocês que eu sou muito avessa à rede social. A rede social, para mim, é para me exibir. Né? Postar um card lá de um evento, postar uma foto lá. Acho muito complicado nós debatermos assuntos com essa densidade em rede social, porque as pessoas não estão dispostas a ouvir o outro. As pessoas não estão dispostas a dialogar, e nós precisamos dialogar. As pessoas estão dispostas a lacrar, né? A terem não sei quantos likes, e aí aquilo ter, né, viralizar. Gente, nós somos maiores que isso. Então, quando eu falo sobre a Gabriele, que a Gabriele me passa a verdade, a Gabriele já me conhece um pouquinho para saber que eu tenho reticências em relação a muitas coisas, a muitas situações de supostas pautas feministas. Eu sei que ela é observadora. E ela sabe, assim como vocês podem ficar cientes disso, que eu só estou aqui pelo convite da Gabriele para estar nesse momento com vocês, porque eu acredito na gestão da Gabriele. De outra forma, eu não aceitaria. Não dá para eu vincular o meu trabalho a quem não defende, de fato, um valor que, para mim, é tão caro, que é de igualdade. Eu não quero que os homens sejam inferiores, eu não... Igualdade de direito. E, para isso, a gente vai precisar reconstruir a nossa sociedade. E, quando eu falo em reconstruir a nossa sociedade, na verdade, nós precisamos passar, que é o movimento que a CMA está fazendo aqui, por toda uma desconstrução coletiva. E por que nós precisamos passar por isso, gente? Porque toda a concepção da nossa sociedade civil parte de um ideal de Estado que é excludente. Então, quando a gente estuda, né, lá no curso de Direito, a teoria de Estado ou teoria da Constituição, então nós vamos identificar os elementos constitutivos da formação de um Estado. Aí você vai estudar todos os teóricos, cada um deles vai trazer os seus elementos e todos são unânimes em apontar 3 elementos, pelo menos, nessa formação de Estado. Um Estado, para ser concebido como tal, precisa reunir pelo menos um território, o elemento espacial, o elemento político, que é o poder soberano, que vai dar essa força, né, política para o Estado Nacional, e o povo. E aí vem a indagação, beleza, mas quem é que compõe, ou quem compunha lá atrás esse conceito de povo? Então, toda essa concepção de formação de Estado, que a gente estuda na teoria, e vejam como nós não somos atiçados e aguçados a pensar a teoria de Estado, a pensar a teoria constitucional dessa forma desconstruída como deveria ser, lá na faculdade, ou mesmo no ensino médio. Porque toda essa formação de poder foi pensada à margem de vários grupos da sociedade, das mulheres, dos negros, né? Aqui no nosso país, especialmente na nossa região, dos quilombolas, dos indígenas. E é importante nós percebermos isso, que quando a gente fala, né, sobre política, sobre a participação da mulher na política, eu, particularmente, não gosto de falar sobre porque as mulheres são minoria na política e maioria... Não, é porque, na verdade, nós estamos marginalizados do processo, nós fomos excluídos do processo. Nós nunca fomos minoria em espaço algum. Nós fomos e somos minoria nas instituições que foram todas pensadas e concebidas pelos homens e para os homens. Por quê? Porque os próprios homens disseram, olha, nós vamos estar nos espaços públicos e vocês vão ficar em casa fazendo a comida para quando eu chegar do trabalho eu ter o que comer. Vocês vão ficar em casa cuidando dos filhos porque eu não tenho tempo para isso, então se vira. E aí, quando eu me separar de ti, porque eu vou me apaixonar por outra mulher, tu vai ficar correndo atrás de mim para ter pensão, porque eu não vou pagar, porque eu vou querer gastar o dinheiro com a outra mulher. E te vira também. Porque se tu não conquistaste tua independência profissional, o problema é teu. É tipo isso. E como que nós vamos, numa sociedade que é toda pensada de forma
machista. A nossa sociedade é hierarquizada. Então, a estrutura da nossa sociedade é verticalizada, marcando relações de opressão, as mais diversas, seja em razão de gênero, seja em razão de raça, seja em razão da região, porque eu trago nos meus debates que o regionalismo é, sim, uma interseccionalidade, e é muito comum. Na seara constitucional, não, mas no eleitoral eu tenho muita entrada, né, no cenário nacional. Então, gente, é muito comum, né, aquelas feministas assim de bandeirinha fecharem as portas quando a gente começa a trazer interseccionalidade que não as alcança. Então, quando eu trago para o debate a interseccionalidade regional, olha, gente, nos eventos tem que ter pessoal da região norte. Cadê as mulheres da região norte? Nós temos 7 estados. O que alcança sul e sudeste do nosso país. 7 estados. Não é possível que não tenha mulher para falar sobre tributário, sobre trabalho, nos eventos nacionais. Não é que a gente tem que falar só sobre mulheres. A gente sabe falar sobre qualquer coisa. Eu sei falar muito bem sobre eleitoral. Sem falar sobre a perspectiva da mulher, que hoje eu vou trazer aqui, e eu adoro também. Mas sem falar sobre qualquer assunto. Então, é importante nós termos esse olhar, é importante nós termos essa dimensão, por quê? Para nós identificarmos qual vai ser o lado que nós vamos aderir. Qual vai ser o nosso lado nessa estrada? Né? Qual vai ser o caminho que nós vamos trilhar em todo esse percurso? Tem que ser minimamente coerente. O que não dá é para nós, de forma salteada, levantarmos pautas de acordo com as nossas conveniências. Isso é muito complicado. Quando eu digo, por exemplo, que eu sou uma árdua defensora da Constituição, eu sou defensora, inclusive, no momento para reconhecer que ela é falha. Ela tem que ser aplicada. Eu não concordo com o que está aqui na Constituição, mas ela tem que ser aplicada. Então, que o poder constituinte derivado reformador se movimente e altere esse texto constitucional, claro, se considerar que cabe. Nós temos que ter ética na defesa dessas nossas pautas. E é importante falar sobre tudo isso, porque muito ou alguma coisa, né, do que a gente vai trazer aqui, já começou a trazer, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Então, vocês já sabem que os números na política são terríveis. E são terríveis e estão longe de mudar. Por quê? Porque nós temos toda uma legislação que é pensada pelo homem para que ele se mantenha no poder, né? Que é pensada pelo homem branco para que se mantenha no poder. E quando algumas pessoas talvez pensem assim, não, mas a gente já está avançando, será que a gente está, de fato, avançando de uma forma satisfatória? Será que muitas vezes esse discurso de, não, nós estamos avançando, não é, em alguma medida, um discurso para nos convencer de que, olha, nós estamos seguindo a passos de cágado, mas estamos seguindo. Será que não há alguma forma de manipulação para nos acomodar e dar aquele quentinho falso no coração de que a coisa está indo? Não sei. Porque me parece que nós estamos já há muito tempo em círculo. Porque, vejam só, a lei de cotas, agora 10 anos, né, da lei de cotas no ingresso das universidades públicas, enfim, que é um movimento muito interessante, necessário. E quando nós trazemos a perspectiva das cotas em relação às mulheres na política, nós temos que voltar lá para 1995. Já tem muito tempo. Em 95, por quê? Porque teve uma conferência em Beijing, que foi uma conferência que fez com que, da Conferência dos Direitos da Mulher, com que eclodisse na América Latina todo esse movimento para garantir uma maior participação da mulher na política, porque esse é um fato na América Latina. Né? E aí, vários países, né, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua história, enfim, pensaram um sistema de cotas diferente. Então, esse ponto é importante nós sabermos aqui, que não existe só um sistema único de cotas. Existem vários mecanismos de ações afirmativas que podem ser utilizadas para tentar minimizar esses impactos da desigualdade no sistema. E quando nós falamos em sistema de cotas, e agora falando sobre ações afirmativas voltadas para a mulher, nós estamos, na verdade, trazendo isso para o nosso debate. Nós queremos pensar políticas públicas que sejam capazes, de forma objetiva, não para garantir privilégio, de forma objetiva, a minimizar os impactos nefastos das intensas e cruéis desigualdades que afetam a nossa sociedade. Quando nós falamos sobre cotas para a inserção da mulher na política, nós queremos minimizar os impactos
da desigualdade de gênero. E vejam como nós estamos atrasados. Eu ainda estou trabalhando aqui com vocês, nós ainda ouvimos falar muito fortemente apenas sobre mulheres na política. E existem já mais de 30 gêneros reconhecidos. Quando se fala de gênero, eu não estou falando só de mulher. Eu estou falando de mulher, eu estou falando de homem, eu estou falando desses mais de 30 gêneros que foram reconhecidos e que estão ainda muito longe de um processo de reconhecimento formal a partir das instituições, desses espaços que não apenas precisam, como têm direito de ocupar. Por quê? Porque integram o conceito de povo da sociedade brasileira. Não cabe a nós, independentemente se gostamos ou não, não é um caráter pessoal, volitivo ou subjetivo que deve nos envolver nesse debate. Nós temos que nos despir de todos os nossos preconceitos que nós temos. É hipocrisia nossa quando a gente diz que não tem. Então, a gente precisa se despir disso. E por que nós temos? Porque nós fomos criados, educados nessa estrutura. Uma estrutura que é opressora. Quantas de nós, já, lendo um livro de mulheres ou livros feministas, meu Deus do céu, aí o véu da ignorância vai caindo e a gente vai se tocando de um tanto de coisa, é um processo lindo, doloroso, mas é um processo lindo de redescoberta. E que tudo aquilo que disseram que nós temos que fazer, que nós temos que ser, não existe esse padrão de conduta, e um padrão que não foi sequer definido por nós, por um outro, sabe-se lá quem esse outro. Então, quando a gente fala sobre cotas no Brasil, e aí eu vou, para não ficar uma coisa muito técnica, todo mundo super cansado agora, eu não vou ficar fazendo referência à lei, senão vai ficar chato. Mas eu vou fazer um apanhado geral para que vocês entendam. E quem tiver interesse, inclusive, eu ainda nem falei isso para ela, mas eu quero puxar a Gabi para o eleitoral, nas próximas eleições municipais, eu estou aqui e vou falar publicamente, só por conta, definitivamente mesmo, da Gabi presencial, que era para eu estar no Acre. Eu estou cobrindo eleitoral no Acre, viajo de amanhã para depois, para poder dar conta. E agora ela vai ter que entrar no eleitoral, de qualquer jeito. Vai fazer eleição municipal comigo daqui a 2 anos. Porque eu estou me dividindo entre Acre, Pará, pouquinho Pará, mas é mais Acre e Amazonas. Te vira. E aí, quando a gente fala sobre cotas no Brasil, primeiro é importante nós entendermos que tipos de cotas ou que tipos de ações afirmativas, que esse é um ponto que a Gabi queria que eu falasse hoje aqui para vocês, que nós temos na nossa legislação. Então, primeiro nós começamos, que é o que ainda nós temos, de cotas, de percentual referente a registro de candidatura. Para tentar esclarecer para vocês, todo candidato, toda candidata precisa fazer um registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral para conseguir concorrer no processo. E esse registro, que pode ser feito de forma individual ou pelo próprio partido político, tem que atender a um percentual mínimo de gênero. Hoje em dia é o ponto que nós estamos. Nós já evoluímos alguma coisa, já. Porque lá atrás, em 95, quando, para as eleições municipais de 96, foi estabelecido esse sistema de cotas aqui no Brasil, tinha um percentual que não era obrigatório, que poderia ser revisto e repensado pelos partidos políticos de 20%. E aí, logo em seguida, a gente avançou para 30%, e falava-se em sexo naquela ocasião, até que então, sexo feminino, até que então nós avançamos para chegar num patamar de 70% de registro de candidatos ou candidatas, independentemente do gênero. Ou seja, vou falar a mesma coisa de outra forma. Não é que necessariamente um partido político tenha que fazer um registro de pelo menos 30% de mulheres e 70% de homens. Pode ser o contrário. Podem ser 70% mulheres e 30% homens. Esse percentual é o mínimo necessário. Pode variar, pode ser 50-50, por exemplo, o que não acontece. E não acontece por quê? E aqui a gente tem um primeiro ponto. Então, nós temos um sistema de cotas atual, e esse sistema de cotas, nesse primeiro momento que eu quero trazer para vocês, se refere a um percentual mínimo de apresentação de registro de candidatura de mulheres e de homens, ainda numa concepção binária da sociedade, que o partido político tem que fazer. E nós temos um problema, tá, Juliana, mas por quê que não tem? Por que os partidos não lançam 50% de homens e 50% de mulheres?
nós temos um problema muito sério, que é o da falta da democracia intrapartidária. E isso dói de ver. Eu não sei se vocês estão acompanhando, não sei se em algum momento vai ter aqui, Gabi, mas essa eleição vai ser a primeira eleição sob a vigência da lei que regulamenta e prevê a violência política contra a mulher, né, inclusive tipificando como crime. E por que isso? Né? Porque são vários os momentos nesse processo eleitoral. O processo eleitoral não é só o dia da votação, nós estamos no processo eleitoral já há alguns meses. São vários momentos em que as mulheres sofrem as mais diversas violências. E não é só, gente, nessas eleições. Né? Violência política acontece numa eleição de OAB, violência política acontece numa eleição. Tenho várias amigas que estão concorrendo para TRFs, né? Enfim, não sei se vocês estão acompanhando, mas tem várias nomeações de desembargadores que estão acontecendo aí, algumas paradas, outras não, que sofreram as violências mais absurdas. Uma amiga minha de Minas Gerais, ela chegou até a Tríplice, ela disse assim, Ju, na OAB diziam que eu era Barbie com conteúdo, porque tinha Barbie sem conteúdo. Então, assim, são várias formas de manifestação dessa violência política. Então, quando nós falamos de um problema real de efetivação dessa política de cotas, que a lei determina que os partidos têm que apresentar um percentual mínimo de registro de candidatura de mulheres, aí alguém pode ter perguntado, né? Talvez vocês já saibam, mas tá, essas mulheres elas vão ser eleitas? Aí a gente parte para um outro problema. E por um outro problema, por quê? Como eu estava mencionando, a falta de democracia intrapartidária, ela é real, gente. Então, o que nós temos aqui no Brasil? Nós temos uma estrutura política de mais de 30 partidos registrados regularmente perante o Tribunal Superior Eleitoral. Vou dar uma pegada de eleitoral aqui, tá, Gabi? Tudo bem? Mais de 30 partidos registrados perante o Tribunal Superior Eleitoral. Esses partidos são todos eles comandados por homens, inclusive o Partido da Mulher tem mais homem do que própria mulher. Então, são comandados por homens que têm o dinheiro na mão, porque esses partidos eles são bancados por um fundo público, que é o chamado fundo partidário, e com esse dinheiro na mão dão as cartas do jogo. Né? Então, é muito complicado também furar essa bolha da ausência de democracia intrapartidária, porque se fecham numa bolha tal e com um pseudo-respaldo na Constituição, que diz lá no artigo 17, olha, os partidos políticos têm autonomia. Beleza? Os partidos políticos têm autonomia. A autonomia não é ilimitada. A autonomia ela deve ser orientada pelos princípios constitucionais. Um deles, igualdade de gênero. Um deles, da publicidade, todos aqueles que usam de verba pública, a forma como essa verba é administrada. E os partidos políticos são fundamentalmente sustentados por verba pública, que é o fundo partidário. Quantos de vocês têm conhecimento sobre como que os partidos políticos, talvez aqueles que vocês se simpatizem, que vocês gostem, administram esse dinheiro? Autonomia partidária não significa arbitrariedade partidária. Não significa ilimitação no agir. Então, é preciso também furar essa bolha da própria arrogância desses que já há muito tempo estão nesses espaços de poder, porque, sim, sobe para a cabeça. Sobe para a cabeça de tal forma que se afirma que ninguém tira de lá. E nós precisamos repensar a lógica do nosso processo eleitoral, do nosso processo constitucional e do nosso processo político, de forma a desconstruir toda essa base, que é firme, é rígida. E aí, quando a mulher, e essa é uma fala, inclusive, dessa minha amiga que estava na tríplice do TRF, lá de Minas Gerais, ela diz assim, quando a mulher quer se manter independente, ela vai acabar defendendo favor para um homem. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, é interessante nós desarticularmos isso. Né? E a consciência do nosso papel, que eu comecei falando sobre isso, é fundamental para essa nossa postura, acima de tudo, de independência. Bom, com essa ausência de democracia intrapartidária, Gabi, 2 horas são pouco. Vai ser pouco, mas, enfim, eu vou tentar. Com essa ausência de democracia intrapartidária, que é real, nós vamos perceber várias questões. Desde quanto tempo que as mulheres vão ter na televisão? Quem é que vai aparecer na televisão? Quanto que as mulheres vão receber do fundo partidário? Bom, agora, né, desde as últimas
eleições, tem um fundo especial de financiamento de campanha. Você sabe quanto? Em termos de valores, nós estamos bancando para a campanha dos candidatos e candidatas, mais candidatos do que candidatos no Brasil? Não digo nem de fundo partidário, eu estou falando de um fundo especial que foi criado quando tiraram a possibilidade do financiamento, uma outra pauta que a Gabi quer que eu fale, tiraram a possibilidade do financiamento privado da campanha. Aí inventaram esse fundo público, mais dinheiro público. A gente não tem dinheiro para acabar com a fome do país, mas a gente tem dinheiro para bancar campanha. 5,7 bilhões de reais estão sendo investidos na campanha de 2022, nessas eleições gerais. A gente está falando, então, de dinheiro público, eu quero clareza, quero transparência, princípio basilar da administração pública, lá do artigo 37, publicidade dos atos, para saber como que os partidos estão investindo, quais foram as mulheres. E aí a gente vai encontrar isso na prestação de contas dos partidos políticos. E aí nós vamos ter uma ingrata surpresa. Eu posso errar, as eleições ainda estão acontecendo. Mas, muito provavelmente, as mulheres que vão receber, e eu já vou falar de algumas emendas constitucionais que são importantes para situar esse debate nosso aqui. As mulheres que vão receber são aquelas mulheres que são, de alguma forma, vinculadas aos, aspas, donos do partido político. Ou porque são mulheres, ou porque são filhas, ou porque são herdeiras de um curral eleitoral, como a gente chama do eleitoral, de um curral eleitoral, né? Ou em razão do pai, em razão do marido. Aí alguns vão dizer assim, não, mas a mulher também é independente na política. Claro que é, claro que pode, deve ser. Mas para efeito de destinação de fundo partidário, de fundo especial de financiamento de campanha, para tempo de televisão, se não tiver, infelizmente, uma força maior dentro do partido político, a coisa não vai. Essa força maior pode ser conquistada de duas formas. Ou porque é filha de, mulher de, que é o que nós não queremos, ou porque essa mulher foi para aquele partido político, vinda de outro partido, com já o seu curral eleitoral, com já a sua força política. Eu não sei se vocês acompanharam, mas agora, há alguns meses, nós estávamos vendo aquele zum, 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 quem vai para qual partido. E por quê? Porque o sistema eleitoral, para a composição das casas legislativas, vejo que esse ano nós temos que escolher nas eleições gerais deputados e deputadas estaduais, pessoal do Distrito Federal, deputados e deputadas distritais, deputados e deputadas federais, cuja composição se dá através do sistema proporcional, que é diferente da composição do Senado, majoritária, que é diferente da composição de chefia de executivo, majoritária. E a composição do sistema proporcional é bem curiosa, porque nem sempre aquela candidata e aquele candidato com maior quantidade de votos vai ser eleito. Lembra do chamado efeito Tiririca e efeito Enes? O que é isso na política? Significa dizer que aquele princípio bem basicão que a gente conhece, princípio majoritário, one man, one vote, para cada pessoa, eu traduzo como pessoa, não traduzo como homem, para cada pessoa representa um voto, não se aplica no sistema proporcional. Porque o que importa no sistema proporcional, na real, é o maior volume obtido por um partido político. O que significa dizer isso? Que, diferentemente do que acontece no sistema majoritário, que, em regra, as pessoas votam na pessoa, então, quem sei lá, fulano de tal, vai votar no fulano de tal, qualquer que seja o partido dele. É ou não é? O sistema majoritário é assim. Especialmente em localidades como a nossa, né? Especialmente nas regiões norte e nordeste, que tem muito forte essa figura, né, do político, daquele voto de cabresto, daqueles políticos de gerações. Quantos de vocês já não entraram numa casa no interior do Pará e viram aquele calendário de 1800 e bolinha com foto de governador, né, antiquíssimo, que já nem está na política, né? Alguns já até morreram, outros estão na política, mas, enfim, ocupando cargo. Quantos? Porque isso é muito forte nessas regiões norte e nordeste, né? Não que não exista no eixo centro-sul. Beleza. Bom, então nós temos que entender que o processo de inserção da mulher na política, ele vai precisar ser desconstruído. E vejam, nós não estamos aqui para tirar pedra na mulher que tem essa força no partido político. Lembra que eu falei lá no início? Nós não trabalhamos com comunicação violenta, especialmente se for para nos dirigir a mulher. Bora levar todo mundo.
Nós não estamos aqui para tirar pedra naquela mulher que vai ter verba do partido, que vai ter o tempo de televisão porque ela é filha de, porque ela é esposa de, porque ela tem alguma influência. Ela vai conquistar o espaço dela. É o ideal? Não, mas é o caminho que ela tem. Ponto. O ideal é que essa mulher que tem, de acordo com a sua realidade, um caminho menos tortuoso do que as outras que querem estar no espaço, puxe as coleguinhas. Aí a gente tem um problema, porque ela esquece de puxar as coleguinhas. As coleguinhas ficam lá, roendo o osso, porque ela quer brilhar sozinha. E aí a gente tem um problema real. A competição que insiste em estimular entre a gente. E nós somos criadas assim, muitas vezes, educadas assim. E a gente tem que se desconstruir disso, tem que tirar isso da gente. Cada uma vai ter o seu espaço. Nós precisamos compreender essa lógica. Então, muitas vezes, nós precisamos entender que um dos nossos pontos principais de problema aí é a falta da percepção da mulher privilegiada em relação àquelas outras tantas que não são, mas que também têm o ideal de ocupar os espaços, que também querem construir o seu. E está tudo bem, que todas nós merecemos, todas nós temos direito. Bom, e aí nós temos, então, uma realidade que é definida a partir da construção de uma política que não é pública, porque não é para todos, mas é de uma política que tem um direcionamento pré-definido. Isso impacta absurdamente toda a nossa vida. Impacta absurdamente toda a nossa vida, porque tudo que é produzido a partir daí, vejam que nós, que somos do direito, e eu confesso a vocês que eu me assusto quando as pessoas, né, os profissionais mais técnicos do direito, colegas meus professores ou da advocacia, a gente não pode misturar direito com política. Beleza, então vai te isolar numa ilha, né? Porque se a fonte principal, ou uma das fontes principais do direito, a lei, é produto da política, como que a gente não vai misturar? Como que nós vamos fazer justiça com uma lei que já nasce cheia de problema? Com uma lei que já nasce com todas as marcas de opressão da nossa sociedade? Como? Como que nós vamos conseguir fazer com que o nosso Estado democrático de direito, baseado numa série de ideais, consiga concretizá-los? Como? A gente precisa sair desse plano do dever ser e colocar isso na prática. É conveniente? Só para quem quer furar a bolha. Para quem está na bolha, não é conveniente. E aí nós temos que nos desconstruir e tirar de nós essa força manipuladora que ainda nos consome. Não que nós manipulamos, mas de nos permitir sermos manipulados. E aí a gente segue para tentar entender nesse nosso sistema proporcional, e eu não sei se vocês já ficaram curiosos para tentar entender por que é proporcional, né? Tem alguns motivos do sistema ser considerado proporcional. Um deles é em relação ao quantitativo. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar a qualquer momento. É uma conversa que eu só falo, né? Mas é um diálogo. Pode. Eu acho que eu estou. É esse, será? Não, esse aqui é o projetor. É esse. Desliguei. Aqui está dando 20, tá? Não está mexendo. Peraí. E aí, quando a gente fala sobre o sistema proporcional, que é um outro tópico, que eu estou tentando pincelar aqui alguns pontos, que a Gabi me deixou doida com esse negócio de hoje, tanto de tema que ela queria que eu falasse. E quando nós falamos sobre sistema proporcional, nessa lógica, esperem que eu ainda vou falar de um outro elemento de cota. Espera aí que eu não enxergo. Quem? Fala.
só chegar. Dá uma raiva. Aí a porta, é só abrir. Eu acredito que tem alguns pontos aí. Acredito que tem que existem as mulheres que estão tão envolvidas nos seus privilégios que não percebem o outro, e aí eu percebo um grave problema de como nós, mesmo num Estado social, democrático, de direito, mesmo vivendo em coletividade, nós nos fechamos, não nos importamos com o outro. Pelo menos aquele outro que está perto da gente, né? Minimamente perto da gente. Eu vejo que tem mulheres que tentam, às vezes, furar essa bolha e não conseguem, que o privilégio só alcança e ela não consegue, mas eu também vejo muitas mulheres que, de fato, acham que essa é uma competição, sabe? Então, eu acredito, sinceramente, que existem todos os perfis aí. Então, por isso que é importante, necessário esse movimento de desconstrução. Então, não adianta só simplesmente nós chegarmos e falarmos assim, obrigada, Lu. Chegarmos e falarmos assim, porque nós temos que levantar pautas assim, assado. Espera aí, a gente tem que desconstruir, mas por que eu tenho que levantar essa pauta? Por que é necessária essa pauta? Por que eu tenho que falar de ação afirmativa para a mulher na política? Eu tenho que entender primeiro essa lógica. Tá. Então, a gente tem que entender toda a concepção. E veja como esse movimento de mulheres, isso eu já ouvi de vários colegas meus do movimento LGBTQIA+, em que eles dizem assim, olha, vocês são necessárias para nós. E vocês são necessárias para nós porque a pauta das mulheres abre portas para a pauta do movimento LGBTQIA+. Só que tem muita mulher que, quando ouve isso, já fecha a porta na cara do colega. Então, assim, é muito complicado. E também acho difícil a gente rotular, sabe? Existem vieses diferentes, existem perspectivas diferentes. O que eu acredito que seja importante é se, de alguma forma, a gente se percebe, e eu acho difícil numa sociedade tão desigual como a nossa, nós não percebermos que o simples fato, né, de nós termos comida na mesa já é uma situação de privilégio. Eu participei de um evento agora, o maior evento eleitoral muito legal em Curitiba, e eu falei, imagina falar, e eu sou abusada, né? Eu entro mesmo, não tenho receio de dizer. E não tenho receio de dizer não porque eu vou ser agressiva ou ofensiva, mas porque eu vou falar com base em estudos. E tem até no meu Instagram, o momento da minha fala, imagina eu em Curitiba, né? Que eles são, né, super tradicionais, vou dizer assim, conservadores. Tem um slide que eu coloquei, fome. Eu falando sobre a fome, o meu tema era violência política. E aí eu dividi a fala, nós demos uma masterclass lá no evento, eu dividi a fala com a Mariana, que é promotora lá de Curitiba, e foi muito legal, porque ela falou sobre a lei, e aí eu disse, beleza, então eu vou falar sobre as outras formas de violência política que não estão na lei. Aí eu falei, ou que estão na lei, não nessa lei, mas são formas de manifestação. Aí eu falei sobre a desinformação, que é uma grande violência política, eu falei sobre a fome, como que nós queremos que o nosso povo tenha consciência política se o que eles querem é prato na mesa, comida. É claro que quem se oferecer a matar aquela fome, ainda que de forma imediata, eles não vão pensar, mas o que vai acontecer comigo daqui a 4 anos? É óbvio que não vão pensar, eles não sabem nem se eles vão estar vivos amanhã, porque eles não têm o que comer há dias. Eles querem matar aquela fome. Então, o simples fato de nós sabermos que nós estamos falando de não sei quantos milhões, mais de 30 milhões de brasileiros que estão, e nós não reconhecermos o nosso privilégio, já é, no mínimo, assustador, sabe? Então, é não conhecer o mínimo da sociedade onde a gente vive. Quando a gente fala, por exemplo, sobre racismo ambiental, e não perceber as crianças aqui no nosso Pará, aqui na nossa cidade de Belém, que ficam brincando nesses esgotos de rua, isso é racismo ambiental, porque nossos filhos não brincam no esgoto de rua. Brincam? Não, a gente leva para o clube. A gente desce para a piscina do nosso prédio para eles tomarem banho de piscina. Mas as crianças estão lá. Quantas vezes, nessa chuva de hoje, quantas crianças não se jogaram lá no esgoto para ficar brincando, felizes da vida? Porque é aquilo que o Estado
lhes oferece. A total ausência de Estado. Então, eu acho que é até desumano. Nós queremos blindar essas mulheres, mas elas não enxergam o privilégio. Será que não enxergam mesmo? Principalmente numa sociedade como a nossa. Não tem... O que é bairro classe média aqui em Belém? Aí você vai dizer, não, Marizal, é um classe média, Batista Campos. Aí você anda pelo Marizal, o que você vê? Várias pessoas na rua. Várias pessoas pedindo dinheiro para comer. Na Batista Campos, a mesma coisa. E tem aquele descompasso, e que é uma realidade, né, do efeito da nossa construção de prédios, né, interessantes, de classe média alta, ao lado de outras casas, né, de pessoas com poder aquisitivo mais baixo. Essa é uma realidade. Como que a gente não vê? A gente vê sim, a gente não quer enxergar. Não nos convém, ninguém tem tempo para isso. O nosso tempo, o pouco tempo que nos resta, é para passar com a família. Não existe um interesse de movimento coletivo. A gente tem que desconstruir isso também. Porque esse é um argumento de Estado liberal. Ou a gente é Estado social-democrático de direito, ou a gente vai ser liberal. Se é liberal, não pode ser sob essa Constituição. Tem que ser contra. Lembra? Nós temos que nos posicionar. Não dá para agradar todo mundo. E aí, voltando, né? O que está falando? Sistema proporcional. E no sistema proporcional, quando eu perguntei para vocês por quê, né? Sistema proporcional, acredito que vocês devam saber. Por alguns motivos. Proporcional, porque, diferentemente do voto majoritário, a composição dessas casas legislativas ela vai ser proporcional ao número de cadeiras, proporcional à quantidade da população. Então, quando nós identificamos, bora fazer um espelhamento, bora aproveitar as eleições gerais e trazer alguns pontos, né? Nós temos 513 deputados e deputadas na Câmara. Isso é definido por lei complementar, de acordo com a Constituição. 45, parágrafo 1º. Eu disse que eu não ia falar de norma. De acordo com a Constituição. Lei complementar define, são 513. E também lei complementar define a quantidade de cada deputado e deputada federal para cada estado. Olha, acompanha meu raciocínio. Se essa representatividade é proporcional à população, estados menos populosos têm o quê? Menor número de representantes. Onde estão os estados menos populosos? Norte do país. Só para vocês terem uma ideia, o Pará tem 17 deputados federais, São Paulo tem 70. É mais fácil os paulistas aprovarem um projeto de lei ou os paraenses? Tem um problema aí sério nessa representatividade. E tem um problema sério nessa representatividade, porque, na verdade, esse quantitativo dos nossos representantes já deveria ter mudado. Não sei se vocês sabem disso. Mas há 12 anos, 12 porque o presidente de vocês, há 2 anos, deveria ter realizado o IBGE de vocês, não é meu. É meu pelo sistema, né, de presidencialista e tal, republicano, mas não é meu. Há 2 anos deveria ter realizado o censo e ele não que realizou, está fazendo agora. Acho que vocês já viram o pessoal do IBGE. Eu nunca fui consultado, estou para parar um. Vem cá me entrevistar. Eles estão. Fala, meu bem. Foram? Me conta. Espera de colocar o óculos para chamar. Cara, esse presidente de vocês é terrível. Exatamente. Você é jovem, meu bem. Foi ontem. Eu sei. Vocês sabem o porquê do censo, né? Saber o que está funcionando, o que não está funcionando. Bora mudar aqui, bora ajeitar acolá. Fala, Lu. Agora? Água. Só lá em casa que não chega.
Ah. Eu não enxergo nada. Hierarquia. Minha Nossa Senhora. É um absurdo. Qual é o critério? É quem ganha mais ou quem manda? Minha Nossa Senhora. É surreal. Aí vocês querem ver o problema pipocar? Eu já vou te dar a palavra, só fechar esse raciocínio aqui. Querem ver o problema pipocar? Há 12 anos tinha que ter. Não, o último censo foi realizado há 12 anos, só para eu contextualizar em relação ao sistema proporcional. E aí, com base no último censo realizado, deveria ter sido feita uma redistribuição das cadeiras na Câmara dos Deputados. Vocês sabiam disso? Nós sabemos que moramos aqui, mas isso foi constatado no censo. O Pará teve um aumento populacional tão considerável que de todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal seria o único estado a aumentar em 4 deputados federais a sua representatividade. Sabiam disso? Nós deveríamos ter passado já há muito tempo de 17 para 21 deputados federais. Vocês acham que a gente vai passar? Isso tem que ser definido por lei complementar. Vocês acham que o povo lá de São Paulo, que ia perder, com base nesse censo, ia perder representante, vai passar? Aí vocês sabem o que aconteceu? TSE baixou uma resolução para regulamentar isso aí. Com pesar, eu digo que eu concordo, foi declarada inconstitucional, porque a Constituição é clara e diz, não, esse quantitativo tem que ser definido por lei complementar, inconstitucionalidade de forma. Fala, meu bem. A gente deixa o homem falar aqui. Tu foste consultado também? Sim. Sim. Muito. Qual é o teu nome? Israel. Para a gente ver como nós precisamos, inclusive, desconstruir todo esse processo de pesquisa, de consulta à sociedade, inclusive para, de alguma forma, não espantar, né? Para não afastar. Nós precisamos acolher, nós precisamos agregar e incluir, né? Nessa nossa linha que a gente está defendendo. Então, são formas de pensar coletivamente, porque, por exemplo, o teu olhar pode não ser o meu mesmo olhar, da importância dessa diversidade, da pluralidade, né? Porque nossos olhares não são iguais, e que bom. De repente, vocês levantam uma pauta, eu digo, interessante, eu não tinha pensado sobre isso. De repente, eu levanto uma pauta e que vocês dizem, nossa, e aí a gente vai construindo uma sociedade menos desigual, uma sociedade menos injusta. E aí, quando a gente fala sobre proporcionalidade, não é só meramente em termos de número, não é só em relação a esse quantitativo, é também em relação à qualidade dessa proporcionalidade. Então, os nossos representantes têm que representar, de fato, a sociedade, ou seja, os vários grupos sociais têm que se fazer presentes ali.
Os indígenas, os quilombolas. Olha a historinha para boi dormir, né? Os indígenas, os quilombolas, as mulheres, os negros, quer dizer, os vários grupos têm que se fazer presente. Como? Se a legislação eleitoral cria obstáculo. Então, vejam que a gente está no círculo vicioso. Que para romper essa bolha é muito difícil. Mas acontece? Acontece. Como, Juliana? E aí a gente vai seguir. Eu falei para vocês, no nosso raciocínio, estou controlando aqui o tempo. Eu falei para vocês, no nosso raciocínio lá inicial, que nós temos uma política de cotas que não me parece, né? E esse é um olhar meu, que tem avançado muito, que estabelece um percentual mínimo para registro de candidatura. Mas garante mulheres eleitas? Não. Essa, inclusive, de política de cotas de assento é uma política adotada em outros países da América Latina, mas que ainda não chegou aqui. Assentos reservados para as mulheres. Eu acredito que nós vamos precisar avançar muito ainda para que nós consigamos chegar nisso. Mas nós temos agora uma outra ação afirmativa, uma outra linha que pode, de alguma forma, e que eu acredito particularmente que vai impactar nessa eleição de um maior número de mulheres, que veio introduzida com a Emenda Constitucional 117 de 2022, e que é bem importante. Quem gosta de estudar sobre mulheres na política, que gosta de trabalhar sobre mulheres na política, tem em mente. Emenda Constitucional 117 de 2022, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Vamos falar mal, claro, sobre a Emenda Constitucional 117. Eu confesso a vocês que... e aí eu não julgo mesmo, e eu evito julgar. Eu acho que a sala de aula me ensinou isso muito, né? Já são 20 anos de sala de aula, a não julgar, porque a gente não sabe o olhar do outro, não sabe a perspectiva do outro, e é importante nós termos isso. Mas eu confesso que eu fico espantada, isso eu fico. Eu fico surpresa quando nós conquistamos vitórias, nós conquistamos espaços e comemoramos efusivamente, esquecemos aquelas pessoas que foram ignoradas no processo, que foram olvidadas. Isso aconteceu muito com a Emenda Constitucional 117. Repito, eu não estou julgando ninguém. Daí eu falo isso porque num evento, numa palestra que eu dei na OAB Roraima, eu falei na mesa, tinha uma amiga, advogada de Roraima, e eu comentei exatamente isso. Aí ela, no momento da fala dela, ela era mediadora. Aí eu fui a palestrante, e um outro advogado foi palestrante também, e aí eu estava falando sobre essa questão da emenda, alguma coisa relacionada a isso, eu falei exatamente isso aqui, de não julgar e tal, mas que eu me espantava. Ela, isso é indireta para mim, porque eu comemorei, então eu não estou falando para ninguém. Eu digo, não estou falando. E por quê? Porque a Emenda Constitucional 117, ela traz algumas coisas boas, sim, e eu já vou mencioná-las aqui, mas ela também traz alguns pontos que nós precisamos ficar atentos, e é isso que me preocupa, aquilo que eu falei logo no início. Em que medida não é tá, eu vou dar isso aqui que vocês querem só para acomodar vocês e fiquem quietinhas aí, sabe? Esse discurso. Então, nós temos que ficar muito atentas em relação a isso. Mas antes de eu começar a falar da Emenda Constitucional 117, eu vou dar um contexto para vocês. Vocês sabem, e isso não é uma frase minha, né? É uma frase que vocês já ouviram falar, outras pessoas com a qual eu concordo, que ninguém se elege em nenhum lugar, gente. Na OAB não se elege nenhum espaço que tem eleição, ninguém se elege sem dinheiro, ponto. Isso é real. É real. Né? Talvez até com representante de turma. Isso, se bobear, vai ter que comprar uns lanchinhos para o coleguinha, né? Para ser agradável e tal, a gente não sabe. Não se elege, né? Até para síndico de prédio, vai se eleger e vai gastar dinheiro, né? Qualquer coisa lá, e depois tem um ônus de eventualmente, se o condomínio deixar, não paga o condomínio. Eventualmente, porque o meu o povo tem que pagar, trabalha e paga. E por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque a democracia ela tem um custo caro. 5,7 bilhões só de fundo especial de financiamento de campanha. Fiquem com esse dado aí, para não esquecer nunca mais. Isso esse ano. E quando nós falamos sobre a participação da mulher na política, não basta simplesmente
Lembra? A primeira ação afirmativa. Ter cotas determinando o percentual mínimo de registro. Tá, beleza. Aí o partido político vai registrar pelo menos 30% de mulheres, 70% de homens. E quem garante que essas 30% são eleitos? Tanto não são que não estão lá. Não estão. A gente tem uma média de 12%, 13% de representatividade. Né? E por que não estão eleitos? Por vários fatores. Um deles, porque não tem dinheiro. Aí o que acontece? Teve uma mini reforma em 2015, ontem, né? 2015, pula a pandemia, ontem. Que foi inserida no ordenamento jurídico. Se vocês quiserem que eu fale, já que a Gabi me deu tanta coisa para falar sobre hoje, se vocês quiserem que eu fale algum tema aleatório, só dizer, Jana, fala sobre isso que eu falo, né? Daqui a pouco eu libero, você está todo mundo cansado. Que a mini reforma eleitoral ela foi introduzida no nosso ordenamento pela Lei 13.065, de 2015. E é assim, gente, quem trabalha com eleitoral já sabe. Todo ano de não eleição, portanto, ano ímpar, ano que vem, altera a legislação. É pátria quieta, tá? É isso. Então, fiquem muito tranquilos, né? Não é incomum ver os outsiders na advocacia eleitoral porque dizem assim, eu vou ter que estudar mesmo do zero, e os caras acabam nem estudando. Espero que as mulheres não façam isso. A Gabi não vai fazer na eleição municipal de 2024. E aí, o que acontece? Nessa reforma eleitoral 13.165 de 2015, foi introduzido o artigo 10 da Constituição na lei que dizia o seguinte, olha só, a destinação do fundo partidário ela não pode ser inferior a 5% e não pode ser superior a 15% para a candidatura de mulheres. Eu estou falando de ontem. Espera aí, calma. Nós temos uma lei que determina que os partidos lancem, olha a incongruência, olha a incoerência, olha o que eu falei desde o início do nosso encontro de hoje, nós temos que ser coerentes. Tem uma lei que diz que o partido político tem que lançar pelo menos 30% de mulheres, pelo menos. E aí, uma outra que diz lá no artigo 10 que o partido político não pode destinar mais de 15%. Já acho é isso. Ontem, estou falando de ontem, 2015. Como? Se sem dinheiro não se faz campanha, se sem dinheiro não consigo produzir material de propaganda, sem dinheiro não consigo nem fazer meu programa de televisão, porque o programa é gratuito, mas a produção é paga. Como que eu vou pagar a gasolina? Como que eu vou correr? Como que eu vou conquistar voto? Como? 15% no máximo para as mulheres, 85% no máximo para os homens. Hã? Ontem, 2015. Essa norma foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E aí eu quero reforçar, e não é diferente aqui, o papel do judiciário na efetivação de direitos de grupos vulneráveis. Infelizmente, a gente vem percebendo cada vez mais forte a atuação do judiciário na consolidação e na efetivação, na concretização desses direitos de grupos vulneráveis, e não diferente com as mulheres. Isso, inclusive, no âmbito do eleitoral. Né? Uma série de ações de cassação, de chapa, de fraude à legislação por conta das candidaturas fictícias. Eu não gosto de falar candidatura laranja. Das candidaturas fictícias, aquelas candidaturas que supostamente foram apresentadas sugerindo candidaturas de mulheres, mas que, na verdade, nem elas mesmas sabiam que estavam concorrendo. Quando foi declarada inconstitucional essa norma, pela ADI 5617, que é bem interessante, o Supremo atribuiu uma interpretação conforme. Disse o seguinte, olha, a destinação de verba de campanha tem que ser proporcional ao percentual de registro de candidatos. Então, se forem lançados pelo partido político 40% de mulheres, 40% de verba tem que ser destinada às mulheres. Ponto. É isso. Aí, beleza. Acompanhe meu raciocínio. O que aconteceu? Nas últimas eleições de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral foi consultado
E a consulta foi feita pela então deputada federal, que ainda é deputada federal, Benedita da Silva. E ela fez uma consulta, não sei se vocês sabem, mas o Judiciário Eleitoral, eu sempre digo que é um superpoder, só que não é composto por super-homens. E é um superpoder porque é o único, é o menos conhecido de todos os órgãos do Judiciário, junto com a Justiça Militar, é o menos conhecido. Ironicamente, Justiça Militar e a Justiça Eleitoral são os menos conhecidos, mas acumula funções assim absurdas, porque tem a função administrativa, organiza toda a eleição, portanto, administra um dinheiro absurdo, tem função julgadora, tem função consultiva, né? E no exercício da função consultiva, o tribunal foi consultado, e tem função normativa. O Tribunal Superior Eleitoral tem função normativa. Todo ano ímpar de não eleição, baixa resolução, tá? Então, qual é a nossa referência toda no eleitoral? É lei e resolução. Lei e resolução. E quando a lei e a resolução não estão afinados, a gente sabe, quando estuda introdução, estuda o direito, vai lá para a lei. Mas o povo do TSE ignora, às vezes. Enfim. E aí, no exercício da função consultiva, a deputada federal Benedita da Silva fez uma consulta do Tribunal Superior Eleitoral e perguntou o seguinte: tá, e em relação às candidaturas negras, vai acontecer o quê? Vocês definiram, na ADI 5617, que a candidatura de mulheres, em relação à destinação de verba, tem que ser proporcional ao percentual de registro. E a candidatura de pessoas negras? Vai acontecer o quê? Aí o Tribunal Superior Eleitoral disse assim, não, também em relação à candidatura de pessoas negras, vão ser destinadas para as eleições passadas, isso, tá? As eleições municipais, aquelas eleições caóticas de pandemia, terrível. Eu atuei até, não advoguei naquela eleição com medo, para vocês terem uma ideia, que a gente tinha que ficar indo para o interior e tal, e atuei como observadora eleitoral. Foi a primeira observação nacional aqui no Brasil. Só cinco capitais lutavam comigo também nesse processo de observação. E aí, o Tribunal Superior Eleitoral disse assim, não, as candidaturas negras também têm que acompanhar, em relação à destinação de Fundo Especial de Financiamento de Campanha e Fundo Partidário, o percentual de candidaturas. Então, se tiverem 14 pessoas negras, essas 14 pessoas vão ter que ter uma destinação proporcional, né, em termos percentuais, à destinação de verba. E, observe, esse entendimento foi construído pelo Tribunal Superior Eleitoral. Beleza. Bora falar mal da emenda constitucional 117. Aí vem a emenda constitucional 117. A emenda constitucional, que vocês sabem, tem status de norma constitucional, né? Portanto, tem a mesma força hierárquica que norma constitucional. Não importa se manifestação do poder constituinte originário ou poder constituinte derivado reformador. Tudo norma constitucional. Beleza. Ingressa no ordenamento jurídico para dizer o seguinte, olha, 5% do que o partido recebe tem que ser para fomentar, ouçam, tem que ser para fomentar a participação das mulheres na política. 5%. Então, os partidos políticos, que já deveriam fazer isso há muito tempo, porque vejam que a gente já trabalhou aqui, que a autonomia ela tem limites, e os limites são da Constituição, garantir igualdade de gênero, né, garantir dignidade da pessoa humana, enfim, né, tudo que a gente sabe aqui. Beleza. Lá na emenda constitucional 117, nós vamos ver que o Constituinte elevou, e aí nós temos, né, uma ação afirmativa em nível constitucional para as mulheres, elevou para o status constitucional a definição de percentual mínimo de destinação de fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha e de tempo de televisão e rádio para as mulheres. Então, no mínimo 30%. E tem que ser proporcional ao percentual de candidaturas. E era essa comemoração que eu estava vendo acontecer nas redes sociais. Todo mundo, né, a mulherada comemorando efusivamente. Só que esquecemos da nossa coleguinha, da mulher preta. Por quê? Quando a lei fala candidatura de mulheres, qual mulher vocês acham que está sendo alcançada aí com esses 30% no mínimo? Dados demonstram que dentro do partido político nós temos também uma relação de opressão. Homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. A mulher negra é 4 vezes mais
discriminada nesse processo, né? Ela está em uma desvantagem 4 vezes maior, pelo menos, do que o homem branco. Quando a lei não traz interseccionalidade para a previsão de uma ação afirmativa, ela é pesada, ela é cruel. Ela fez aquilo que eu disse para vocês. Tá, eu vou dar o que vocês querem, só para adoçar a boca de vocês e vocês ficarem quietas. Aí foi a mulherada toda para a gente comemorar. Eu não comemorei, eu dizia, sério que está todo mundo comemorando? Não sei quem comemorou daqui, não faço que nem a minha amiga lá, advogada de Roraima, é indireta para mim. Não, eu não sei, até porque eu sou meio esquecida, graças a Deus. Tem mais, querem ver como piora? A emenda constitucional 117, ela piora. Ela reconheceu isso? Esse percentual mínimo para as candidaturas negras? Retrocedemos. Porque o TSE já não tinha na consulta reconhecido? Retrocedemos. Bora piorar o problema? Mas os candidatos e as candidatas negras foram lembrados da emenda constitucional 117. Sabe quando? Anistia partidária. É cruel essa emenda, gente. É cruel. E vejam que eu sou mulher e eu fiquei feliz, em parte, pelo percentual lá. Mas ela é cruel. O que é a anistia partidária? A emenda estabelece o seguinte, tá, tudo bem. Aqueles partidos políticos que até aqui, desde que não tenha uma decisão transitada em julgado, não destinaram percentual mínimo para as candidaturas de mulheres, de pessoas negras, estão anistiados. E fez mais, violou o princípio da separação dos poderes. A Justiça Eleitoral não pode condená-los. Oi? A candidatura negra, de pessoas negras, foi lembrada no momento da anistia partidária, mas não foi lembrada no momento do reconhecimento da ação afirmativa. Que isso? Uma sociedade que tem maioria negra, de pessoas negras, numa estrutura política que nós sabemos que não tem representantes negros. Que isso? É desumano, é cruel. É cruel. E veja que nós estamos ainda no início de uma luta. Então, não trazer esse debate e as mulheres, e nós, como mulheres conscientes do nosso papel, atropelarmos essa perspectiva que a emenda faz, é perigoso. É perigoso, porque nós estamos dando margem aí para várias mulheres serem fulminadas por essa emenda. Porque não é a mulher indígena que vai ser alcançada, não é a mulher quilombola, não é a mulher ribeirinha, é a mulher branca. E quem é branco num país totalmente miscigenado como o nosso? É perigoso? Fala, filha. Calma, que eu tenho que olhar quem está falando. Fala. Eu olhei, Juliana, eu olhei para ali. Eu acredito que tem várias coisas aí, tá? E em nenhum momento eu vou defender aqui o argumento de que, ainda que existam que as pessoas, né? Mas eu não me movo pela má fé das pessoas, tá? Tem vários argumentos aí. E eu não vou me mover em nenhuma medida por uma eventual má fé, que todos nós temos, né? Nos nossos pensamentos, assim. A gente tem que acomodar. Não, peraí, sai daqui. Né? Todos nós temos. O negócio é transformar isso em ação, aí é problema. O que eu acredito? Eu realmente acredito que a nossa sociedade é tão preconceituosa e tão marcada por discriminação que as pessoas muitas vezes não se sentem confortáveis com a sua ancestralidade. Então, resgatar isso nos debates, fazer referência à ancestralidade, né, falar sobre de onde nós viemos, é tão importante para dizer que essa nossa sociedade ela deve ser acolhedora com toda essa diversidade, essa pluralidade. Porque muitas vezes nós
E nós, quando jovens, sabemos exatamente o que é isso, nós queremos nos encaixar. Só que mesmo quando a gente passa dessa idade, dessa fase jovem, nós vamos perceber que em vários espaços vão nos obrigar a esse encaixe. Imagina, na política, eu me autodeclarar como negra, sendo que eu sou totalmente invisibilizada. Eu me autodeclarar como indígena. Então, a pessoa, acima de tudo, tem que ter uma autoestima e tem que saber exatamente quem ela é, o que nós não somos estimulados a fazer e a ser. Observa isso. Quantos de nós, quantas pessoas vocês conhecem? Eu conheço várias porque eu dou aula, né, para graduação ainda. E 15 de agosto, aí, beleza, vai ser feriado, segunda-feira não vai ter. Ah, graças a Deus, Juliana não vai ter aula e tal. Por que não vai ter aula? Ah, é feriado. Não, até aí eu cheguei. Mas por que é feriado? Aí começa a dúvida. Aí alguém fala, adesão do Pará. Tá bom, isso aí eu também já sei. Adesão do Pará a quê? Por quê? Como? Vocês sabem? Ah, isso está pedindo demais. Observa, a gente não conhece a nossa história. Então, eu realmente, é genuíno isso. Eu acredito que as pessoas se sentirem muito mais confortáveis no sentido de serem aceitas naquele espaço, a partir do momento em que teve um olhar do poder público e dizendo: olha, tem dinheiro para ti, entra, que vai ter política para ti. Acredito? Porque não deve ser fácil. Não deve ser. Eu realmente acredito nisso. O que não significa dizer que eventualmente existe, como em qualquer área, como existe no feminismo, que a gente estava nós começamos a falar. Né? Quantas mulheres eu pelo menos já encontrei várias no meio do caminho, né? Levantando bandeira feminista em rede social, num púlpito, né? Numa mesa, na hora do pega para capado todo dia, não. Né? Mas a gente não pode seguir isso como sendo o nosso parâmetro. Nós precisamos perceber que isso existe, né? Não esconder e dizer que é um mar de rosa, nada de mar de rosa, é ruim, é difícil pra caramba. Mas a gente tem que furar isso aí. Dane-se. É nisso que eu quero acreditar, que as pessoas são boas. Não é? É assim que eu penso. E aí, fala, Lu. Sim, sim, colorismo, né? Todos. Sim, exatamente. 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 Então, é um processo de construção mesmo de identidade, né? Porque nós fomos atropelados e somos até em relação a isso. Como que eu me identifico? Qual é a minha história? E aquela coisa de aceitação, né? Observa que nós somos criados aqui, educados, como sendo a parte ruim do Brasil, né? Então, as pessoas nos suportam aqui. Olha que absurdo isso. E a gente estuda por livros que são elaborados por eles, né? Então, qual é a nossa cabeça? A gente nem sabe a nossa história. Nós nem sabemos quem nós somos. Então, a gente tem que desconstruir, é um processo. Isso não só conosco, né? Os vários grupos marginalizados.
Gente, é perfeito isso. Nós vivemos num país que ser preta é ser inferior, ser mulher é ser inferior, ser homossexual é ser inferior, é difícil. Mutilada, é exposta. Sabe o que eu falei um dia desses para minha mãe? Estava conversando com a minha mãe. Eu disse, engraçado que, como ultimamente, por onde eu tenho percorrido, eu não sei por que, se vocês estão vendo isso, como eu vejo batida policial, né? Os policiais aí param, e aí está revistando, e é constrangedor, eu estou dentro do carro, não estou nem exposto, mas é tão constrangedor aquilo, só homem preto. Só homem preto. Enfim, é o sistema. Uhum. Ela foi me orientando a gente. É complicado. Então, sim. Uhum. Sim. Não entendo mais nada. Vocês já pensaram o que é isso? Sim. Gente, sim. É interessante, né? Para vocês verem como nós precisamos evoluir, inclusive nessa questão da aceitação, autoaceitação e na construção social de quem nós somos, né? Porque vejam como nós somos uma sociedade colonizada, nós, na verdade, tudo que nós fomos construindo, eu tenho que terminar daqui a pouco, né? Porque por mim eu fico conversando. Tudo que nós construímos acabou meio que sendo controlado, né? Sendo manipulado, sendo dito por outro. O que que nós seríamos, como nós faríamos, como nós seguiríamos esse caminho, essa jornada. E observem como nós ainda temos, eu quero até chamar a atenção de vocês aqui, muito essa postura de colonizado. Nós temos isso aqui no Pará. Isso é muito, não é só no Pará, é no norte do país. E vejam que no Pará, e como eu tenho vários, né? Estou indo para o Acre amanhã,
Eu tenho vários amigos do norte, no Pará, eles dizem que nós estamos aqui, tipo, no auge, tá? Auge. Como quem diz assim, não, vocês estão muito bem lá. Porque se o Pará não é lembrado, imagina nós. É assim que eles falam. É assim, é sério, é real isso. Então, por exemplo, eu faço parte de uma Academia Nacional de Eleitoral, tenho que puxar meus colegas nortistas, sou eu que faço esse trabalho. Vamos puxar para aparecer. Coloca evento, vamos. As confusão nos eventos aqui. Cadê nortista? Cadê os nortistas? Não é cadê a Juliana? Não, não estou falando de paraense, estou falando de cadê os outros? Cadê? Aí vai chamar todo mundo lá de fora. O evento está sendo pago, por que, que não paga? Não é possível que não tenha vários nortistas que falam muito bem sobre os temas. Nós temos aqui aquela postura de colonizado. A gente só quer valorizar o que vem de fora. Ah, isso me dá. Nós temos que mudar isso aí. A gente prestigia quem vem de fora. Que isso? Ah, eu vou pagar para o de fora. Daqui eu não quero pagar. Oi? Como que? Que cabeça é essa? Alguém ia falar alguma coisa? Fala, meu bem. Uhum. É auto. É autodeclaração. Imagina a situação da Lu, né? Quer dizer, a mãe. A mãe, não importa como a mãe está vendo a filha ali. Está percebendo a filha, sabe todo o contexto, né, familiar, histórico, ascendência, tudo. Não, não importa, é parda. Sim, sim, exatamente. E aí, muito. E aí, um, um ponto que é importante nós termos claro, que não é todo dia, né? Claro que quando eu vou falar, eu me trabalho, mas tem muitos momentos em que eu chego, né, depois de ter uma puxada de tapete de uma mulher, mas não era, a coleguinha não era feminista, alguma coisa assim, ou quando eu sei de outro, que acontece muito, tá? Aí dá aquele desânimo. Mas aí nós temos que entender que é o seguinte: essa postura vai acontecer em qualquer segmento, em qualquer seara. Por quê? Porque não tem a ver. Eu tenho uma amiga que é procuradora da República, Denise Abad. Ela fala sobre. A Gabi conhece. Ela é maravilhosa, mulher, é uma intelectual e não é vaidosa. Cara, ela é, eu digo que essa é a verdadeira diva para mim. Porque, sabe, ego controlado e tudo, e dá vários cursos internacionais. A gente coordena junto um curso de extensão que chama Gênero, Desenvolvimento e Justiça. Esqueci agora. A Gavi fez esse curso, muito legal o curso. Até vai ter ano que vem de novo. Eu e ela somos as coordenadoras desse curso. Tem gente de fora, professor da Espanha, muito legal. E ela disse o seguinte: sabe qual é o problema? É que nós criamos mitos na nossa cabeça. Eu já vou encerrar daqui a pouco. Só vou falar mal rapidinho de uma emenda, mas eu tenho que falar mal, mas eu já vou encerrar. Eu sei que está todo mundo cansado. Ela diz assim: o nosso problema é achar que porque é mulher, tem bom caráter. Então, nós relacionamos o caráter ao gênero, à condição econômica, né, à condição, à raça, à orientação sexual, não tem nada a ver. Então, isso dá um desestímulo na gente, né? Muitas vezes assim, dizer, putz, então, às vezes, muitas vezes,
As mulheres usam da pauta feminista, não porque elas são feministas, mas para elas conseguirem um espaço para fazer exatamente o que elas querem fazer. Entende? Mas aí, nesse momento, que a gente vai encontrar em todos os, né, pauta feminista, racial, todas as pautas, tá? A gente tem que passar, tirar essa carga pesada que fica, o desestímulo. Ah, quer saber? Eu vou jogar tudo para. Não. Deixa eu passar isso, fica no teu cantinho, lá, organiza tuas ideias, lê um bom livro, um bom chazinho e segue em frente. É difícil? Dá vontade de desistir? Várias vezes. Várias vezes. Mas a gente tem que seguir. Porque senão, o que a gente vai deixar é contaminar todo o processo todo de vez. Então, a luta é dura, o caminho é difícil, super. Mas a gente chega lá do nosso jeitinho. Não desiste, a gente não pode desistir. E esses momentos são legais por isso também. Só para terminar, já, né? Exatamente, eu acho que é isso, porque todas nós enfrentamos, né? Hoje mesmo eu pulei uma fogueira danada. Eu digo, caramba, se eu não tivesse amigo para me alertar, já ia entrar assim, como pata. Só para eu falar, chamar a atenção de vocês para reflexões futuras, que eu não vou ficar nisso aqui, a gente já está no término, todo mundo cansado. Também é importante a gente ter, nesse contexto de participação da mulher na política, de alteração constitucional. E veja, eu estou falando de alteração constitucional, que é a emenda 111 de 2021. Essa emenda constitucional, ela diz o seguinte, ela é interessante, só que ela para no meio. Ela poderia ter sido super interessante, mas ela parou no meio. É mais ou menos assim a redação, tá? Que de 2022 a 2030, 2030, né? 2030. O cômputo das cadeiras ocupadas por mulheres será dobrado para efeito de destinação de fundo partidário. Só que ela para aí a emenda. Aí eu pergunto a vocês, tá, beleza, o partido vai receber mais porque elegeu as mulheres. Ele vai fazer o quê com esse dinheiro? Vai colocar onde? Ele vai investir no maior volume de candidatura de mulher? Parou aí a emenda, gente. Aí diz só que o partido vai receber um volume maior de dinheiro em relação ao fundo partidário. Tá, mas e aí? Vai fazer o quê? Vai continuar estimulando a participação das mulheres? Vai destinar, vai aumentar esse percentual que ele vai receber a maior para a candidatura de outras mulheres? Vai trazer o debate da interseccionalidade? Vai fazer o quê com esse dinheiro? Então, assim, o que a gente precisa perceber, e é importante a gente ter esse senso crítico, eu sei que eu sou muito crítica, mas, assim, não precisa ser tão, né? Mas é importante a gente ter esse olhar crítico para que a gente não se permita continuar nesse processo de manipulação. A emenda constitucional 117 traz muito isso, a emenda constitucional 111, ela deixa a desejar, e a pergunta que não quer calar, nós vamos ainda continuar esperando a boa vontade desses que estão no poder e não querem sair do poder? Né, tentando adoçar a nossa boca e dizer assim, olha, está aqui, só para calar a boca, tirar, né, coloca a chupeta na boca para fazer o bebê parar de chorar. Porque, na verdade, acomoda, né? E diz assim, nós já conquistamos, a gente já conseguiu o que queria. E não. Eu acredito realmente, e agora eu sigo para o encerramento, eu acredito que nós vamos ter um impacto em relação à candidatura de mulheres. Eu acho que sim, o maior número de mulheres eleitas nós vamos ter. Eu não sei se vocês já acompanharam alguns dados, mas alguns dados já podem ser observados, e tem alguns sites bem interessantes que divulgam isso. Nós já temos o dobro de candidaturas de indígenas, por exemplo, de mulheres negras, isso é muito, muito legal. Precisamos avançar ainda, né? Mas eu acredito, sim, que o maior número de mulheres vai se eleger nessas eleições. Mas, como eu falei para vocês, é preciso também que nós fiquemos atentas, que não basta simplesmente que as mulheres ocupem espaços, é preciso que mulheres que tenham, sim, o cuidado com a pauta estejam nos espaços e que os homens que tenham cuidado com essa pauta estejam ao nosso lado. Não gente, esse movimento, não, só as mulheres vão ocupar. Vamos ocupar, sim, com os homens ao nosso lado e com todos os outros gêneros ao nosso lado, para que junto a gente possa pensar numa sociedade de fato que seja plural, que seja diversa, que a gente reconheça o momento de recuar, o momento de avançar, o momento de perceber que a nossa amiga
né, que a nossa colega, que a outra mulher que tem sobre ela atravessada várias interseccionalidades não foi alcançada, mas mesmo eu tendo o mínimo de empatia, vocês já imaginaram as mulheres negras com essa emenda constitucional, como que elas ficaram? Como que elas ficaram? As mulheres indígenas, como que elas ficaram? Bora ter empatia. Né? A gente pode comemorar as nossas poucas vitórias, sim, mas bora olhar o outro também. Então, mesmo o movimento de publicar nas redes, né? Nossa, a emenda constitucional 117, maravilhosa, mas pecou porque isso. Então, vamos também mostrar o outro lado da moeda. Né? Vamos tentar humanizar um pouco mais esse processo, porque ele é doloroso, mas ele precisa ser humanizado de fato. Não pode ser gogó só, não pode ser só garganta, não pode ser só querer, eu quero ter destaque, eu quero aparecer, eu quero ser chamada para falar. Não. Precisamos ser melhores e maiores. Que a pauta não é minha, não é da Gabi, não é da Lu, não é da Aline, não é da Nete, né? Não é da Hanna. A pauta é de todo mundo, de uma coletividade. A gente vai morrer daqui a um tempo e vai ficar aí, vai continuar aí o debate para as nossas filhas, para as nossas crianças, para os nossos netos que virão. E que sociedade é essa que a gente está pensando em deixar? Será que a minha filha, que hoje tem 9 anos, vai ter que enfrentar os mesmos debates ainda que a gente está enfrentando agora? Que a filha da Lu fique nesse processo, nesse dilema. Eu não sei se eu sou branca, eu me vejo branca, eu me identifico como branca, mas disseram que eu sou parda. A gente precisa avançar. E para isso nós precisamos, de fato, ter os pés no chão. Né? E saber a importância do papel que cada uma de nós tem, e um de nós tem, nesse processo de construção coletiva. Tá, amores? Gabi, eu não sei se eu falei tudo que tu querias, mas eu tentei, eu me esforcei, que era uma ementa de um curso inteiro, de semestre, de eleitoral praticamente. Eu quero agradecer demais o convite. Saiba que estou aqui por conta de toda a minha admiração, viu, Lu? Eu estava falando aqui para a Gabi que eu estou muito feliz de saber que ela está na CMA e que a Gabi, eu encontrei com a Gabi pouquíssimos momentos, mas os momentos foram bem, com poucas palavras, mas sempre com um abraço muito verdadeiro. E aqui a Gabi, eu estou voltando para o início da minha fala aqui, porque ela não estava. Ela me passa um negócio muito real, de que ela de verdade defende essa pauta. Né? Então, para além de estar no espaço que ela está aqui, ela conquistou esse espaço, né? E que a gestão da Lu e do Imbiriba, né, acolheu muito bem e acolhe dá todo, né, o incentivo, mas a Gabi, eu não vou me enganar, ela agrega, e é isso que nós precisamos desse movimento, de pessoas que agregam, que entendem o seu papel, que é um papel muitas vezes muito mais de formiguinha do que de volume, do que de quantidade. O impacto muitas vezes é maior. Eu realmente acredito na tua gestão à frente da CMA. Amores, obrigada por estarem aqui numa terça chuvosa, né? Foi um prazer. Gente, vocês têm alguma pergunta que estão em casa? Eu falei muito, eu sou meio cega, então eu não acompanhei. Ai, gente, quem está em casa me. Seria interessante as perguntas serem feitas no microfone, não estamos ouvindo. Ei, Natasha, tem, por exemplo, gênero, Natasha Pena, que está aqui. Tem um site interessante, Gênero e Número, por exemplo, que fala sobre essas candidaturas. Tu podes acompanhar no próprio site do TSE. Eu gosto sempre, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sou chata, eu acho que todo mundo que é do direito e é acadêmico é ser meio chato, né? Eu sou chata. Dados, eu gosto de ir para o site oficial. É dado, é site oficial. Porque a gente acaba se escorando às vezes. E eu estou falando até de mim. Eu quero olhar mais rápido. Deixa eu ver aqui. Mas, assim, Natasha, sempre segue site oficial. Então, quer saber, por exemplo, em relação à candidatura no Pará, vai no TRE Pará, vai no TSE, né? Vocês sabem que, em relação à eleição geral, TSE é presidente e vice, e os outros cargos é pelo TRE. Mas lá você encontra, tá, meu bem? Tem alguém mais querendo falar? Eu acho que era só isso, né? Fala, Aline. A Aline está falando aqui, gente, de casa.
Não, assim, é uma fala muito mais para parabenizar, Ju, mais essa palestra, né? Me tornei mestra em Direito sob a orientação da Juliana Freitas. Entrei na CMA no final de 2018, grávida do meu segundo filho. A Juliana estava terminando a gestão dela, né? Então, assim, ter estado na CMA naquele momento, para mim, também foi algo que me abriu muitas portas, abriu minha consciência, abriu. Foi. E aí, no primeiro ano da gestão da Natasha, né, eu já tinha tido meu bebê, aí eu fiquei naquele período sabático, né, que a gente fica lá, mas também a Natasha veio, assim, avassaladora. Eu pedi uma indicação para ela de um livro, ela me dava 5, e era tudo já lá no WhatsApp. Então, assim, a CMA, para mim, realmente, ela foi um divisor de águas no meu conhecimento, na questão da minha inserção da teoria feminista, né? E culminou com a minha dissertação, né, na qual tu também brilhantemente me orientou. E só, assim, contextualizando, né, com a frase que a Cecília colocou aqui, né, que tu falaste da falta de percepção das mulheres privilegiadas, né? Eu aprendi contigo isso, Juliana, que esse privilégio, ele está dentro de um sistema de poder, e esse sistema de poder não tem lugar para todo mundo. Então, elas vão querer, eles que estão lá, vão querer fazer leis que agreguem todo mundo. E para onde é que vai quem está lá? Né? Então, é justamente esse sistema que a gente tem, que ele é secular, ele é estrutural e ele precisa realmente ser rompido. É isso. Obrigada. Amores, eu acho que é isso, né? Obrigada, povo de casa. Obrigada, tá? Desculpa que eu me atraquei muito. Beijo.